Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos ao nosso treinamento. Agora que nós já temos uma aplicação pronta, mesmo que sendo ainda muito primária, apenas contém as telas e as navegações entre as telas e alguns eventos de botão implementados, nós vamos agora nos aprofundar um pouco mais para que você possa entender o que é o ciclo de vida de uma activity. E você vai entender agora o que é uma activity, o que é uma intent. São coisas importantes que eu não fiz nenhum comentário específico, técnico, denso, pesado até agora no curso. Só que agora, esta aula vai focar esses conceitos para que você entenda o funcionamento de uma activity, de uma aplicação. Por exemplo, quando ela entra em segundo plano, o que acontece? Como que, quando você está, por exemplo, com o seu navegador lá na internet, né, navegando no seu celular, você muda, por exemplo, para o Instagram, e aí quando você volta para o navegador, sua página está ali, né? E quando você volta para o Instagram, por exemplo, ele atualiza ali a tela automaticamente para você, dizendo quais foram, por exemplo, ali os coraçõezinhos que apareceram, enquanto você estava ali em outra activity, em outra aplicação sendo executada. Isso a gente consegue verificar estudando o ciclo de vida de uma activity. É importante você entender o ciclo de vida porque alguns procedimentos podem ser disparados se algum comportamento for identificado. E eu vou mostrar isso para você. E nós vamos nos aprofundar também nessa aula sobre o que é uma intent, né? Como a gente trabalha com a intent, como que eu passo dados de uma intent para outra. Lá no nosso projetinho, você lembra que nós utilizamos um recurso para mudar de tela. Nessa mudança de tela, eu consigo passar informações de uma tela para outra. Você pode pensar que é a mesma coisa que você tem em algumas linguagens quando você cria uma seção e você atribui ali nessa seção alguns valores, por exemplo, o status do usuário, se ele está logado ou não, o perfil do usuário, dependendo do perfil, você habilita ou não acesso a informações que só o administrador pode acessar, entendeu? Então eu consigo fazer algo muito semelhante utilizando a troca de dados entre as intents. Isso eu vou mostrar para você utilizando o nosso aplicativo, que ele é muito simples, é um aplicativo didático, ele tem uma estrutura didática para que eu possa introduzir esses fundamentos do desenvolvimento mobile na plataforma Android, para que você possa evoluir com total segurança nas próximas sessões, nas próximas aulas aqui do nosso curso, ok? Acompanhe as explicações que eu vou fazer para você agora sobre o ciclo de vida de uma activity. Este é o diagrama clássico que representa todos os estágios que uma activity pode passar. É o ciclo de vida de uma activity, desde a hora que ela nasce até a hora que ela é destruída. O primeiro passo é este aqui. O primeiro evento que acontece é quando ela é lançada. Quando ela é lançada, o método onCreate é executado. Neste método, nós vamos preparar a tela para o usuário interagir com a nossa aplicação. Depois que ela é criada, entra no método onStart e a aplicação fica rodando. Se você comutar a aplicação, ou seja, quando ela está em primeiro plano, ela está aqui startada. O usuário está interagindo, o TOT está funcionando, ele pode estar gravando um áudio, ele pode estar tirando uma fotografia, ele está usando a sua aplicação. Se você comutar, ela vai entrar no estado de onResume, ela fica em segundo plano e aí entra no estado de pause, ela pode continuar rodando aqui, ok? Dependendo aí do processo que você implementou, né? Ou ela vai entrar no estado de onStop, ela para de ser processada. A máquina virtual do Android, o sistema operacional Android, ele tem que levar em consideração quantidade de memória que a sua aplicação consome, quantidade de pacote de dados, recursos da máquina que estão sendo consumidos. E ele pode realmente tomar algumas decisões em função de prioridades de uma ou outra aplicação. Ele pode colocar a sua aplicação no estado de onStop. E aí, se você voltar, né, se você comutar e tirar a sua aplicação do segundo plano e colocar ela de novo no primeiro plano, ela vai ser restartada, ok? Aqui eu posso, por exemplo, adicionar comportamentos e códigos de programação para fazer. O que fazer quando ela for restartada? O que fazer quando estiver no status onStop? O que fazer no onPause? Ok? O que fazer no onResume? E aí, se ela for restartada, o método onStart é
executado e a aplicação fica em primeiro plano. E ela vai ficar aqui, nesse ciclo, até ela ser destruída. Ela pode ser destruída programaticamente, você força a destruição da sua aplicação, ou se ela ficar muito tempo, por exemplo, parada, o próprio sistema operacional pode matar a sua aplicação. Por quê? Algum outro processo, alguma outra aplicação está precisando de recursos para que possa ser executada com melhor performance, e o sistema operacional analisa as prioridades e vê, olha, essa aplicação está aqui há muito tempo sem uso, então eu vou matar essa aplicação, e ele vai lá e destrói a aplicação. Ok, pessoal? Bom, o método onCreate, provavelmente, se você é detalhista, você deve ter visto no nosso código o método onCreate. Eu vou mostrar para você aqui o método onCreate na nossa aplicação. Olha só, onCreate. Em todas as nossas activities, o método onCreate, sem exceção nenhuma, foi o primeiro que foi criado. Eu vou deixar todas aqui para você observar. Todas. Na tela Splash nós temos o método onCreate. Recuperar senha, o método onCreate. Na main, método onCreate. No login, método onCreate. E aqui, cadastro, método onCreate. Ok? Lá na nossa tela main, não tem nada dentro do método, apenas montou a tela para nós. Agora, lá na tela Splash, nós já adicionamos mais informações. E aqui vale um detalhe muito importante. O método onCreate é executado apenas uma única vez, e tudo que você quiser executar enquanto estiver criando a tela, você vai adicionar os seus códigos aqui. Por exemplo, instanciamos objetos, né? E aqui nós startamos o processo para trocar de tela, ok? Então você vai adicionar os seus códigos aqui, eles nunca mais vão ser executados, só uma única vez. Eu vou pegar a nossa tela aqui de login. Olha só, a tela de login, nós temos aqui o nosso botão. Dentro do método onCreate, nós fizemos associação com o layout, né? Os IDs dos respectivos componentes que foram utilizados. Utilizamos aqui o setOnClickList, para poder trocar de tela, certo? Esses métodos aqui, eles foram executados depois que a nossa tela ficou pronta, disponível para o usuário. E aí ele ficou esperando. Na hora que eu clico em alguma coisa, ele toma ação. Neste caso, se eu clicar aqui, não tem cadastro. Cliquei lá, ele comuta para a tela de cadastro. Neste caso aqui, esqueci a senha, ele comuta para a tela de senha, ok? Mas aqui nós estamos vendo o código, né? Mas você pode pensar que é a telinha onde cada componente da tela fica aguardando a ação do usuário ali no touch do celular. E tudo isso vai ser executado aqui no onCreate, ok? Legal. Bom, agora eu vou mostrar para você um recurso aqui do nosso projeto. Vou pegar a tela, vou pegar aqui a tela Splash e vou adicionar vários métodos aqui. Do mesmo jeito que foi feito com o onCreate, eu posso criar aqueles outros métodos do nosso diagrama. Vamos ver o diagrama. Por exemplo, o onStart. Como é que nós vamos fazer com o método onStart? Aqui você tem overwrite, protect the void onStart. Então, @overwrite protected void onStart. Ok? Pronto, eu declarei o nosso método aqui. O que aconteceu agora? Ele está reclamando que o overwrite method should be called super overwrite. Então, eu tenho que colocar super.onStart. Ok? Pronto. E agora o que acontece? Na hora que eu executar a tela Splash, ele vai passar aqui, vamos deixar o Vzinho, né? Ciclo vida. Vou colocar ciclo de vida. E aqui ele vai passar no onStart. Ok? OnStart. Vou trazer para dentro aqui do onCreate também essa mesma informação, só que aqui vai ser onCreate. OnCreate, certo? E vou pegar esse código, só para não ter que ficar escrevendo, vamos colocar aqui o onResume,
resume, e aqui resume, eu tenho aqui o resume, vou colocar aqui resume, e vamos fazer a mesma coisa para restart, aqui restart, ok, vamos colocar o pause, aqui pause, super pause, e aqui vai ser pause, ok? Vamos ver o que mais que tem no ciclo de vida. Create está lá, start está lá, resume, pause e stop. Stop ainda não implementei, né? Dá para ver aqui na estrutura o que a gente tem. Nós temos pause, start, resume, vamos fazer agora o stop. 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 E aqui stop. Opa. Stop. Stop. Por que está reclamando aqui? Não, aqui é stop, né? Escrevi errado. Ok. Stop. Vamos implementar o stop. O stop, stop, e aqui também, né? Stop, stop. E o último aqui vai ser o destroy. Vamos implementar o destroy. 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 Legal. Ok. Bom, na hora que nós executarmos a nossa tela splash, o nosso projetinho, a tela splash vai ser carregada. E a gente vai conseguir monitorar o ciclo de vida. Então, pegando aqui a tag do logcat, eu vou adicionar aqui na tagzinha do logcat o ciclo de vida. Ok? Beleza? Vamos colocar verbose e aí eu vou executar o nosso projeto. E você vai ver o que vai acontecer aqui. Vou deixar a tela grande para a gente monitorar. O emulador está rodando, o emulador está aqui e já vamos ter o resultado. Você vai ver que os métodos vão ser executados conforme o comportamento da nossa tela splash. Olha lá, já executou create, start e resume. A tela ainda não apareceu aqui. Agora ela apareceu, está em pause, ok? Quando ele comutar, mudou de tela, ela entrou no stop e depois ela foi destruída. Ela foi destruída por quê? Por causa do nosso método finish. Eu não consigo voltar. Se eu clicar aqui em voltar, ele encerra a aplicação, ok? Se eu, por exemplo, tirar lá aquele finish, vamos pegar aqui o finish, está aqui, eu vou comentar o finish. Comentei e vou mandar rodar novamente. Ela não vai ser destruída, ela vai continuar na pilha. A activity continua na pilha. A aplicação é uma só, mas ela tem várias activities. Então, olha que interessante, ó. Executando, vai rodar o onCreate, o start e o resume. Tela splash apareceu, onPause, e quando ele comutar, o destroy não vai ser executado. Olha lá, ela está no status de stop. Aquela activity está parada. Se eu voltar aqui, olha, mandei voltar, olha lá, restart, start e resume. O resume monta ela na tela novamente. Com o finish, isso não acontece, ela é destruída, ok? Bom, neste caso, né, no onResume, veja bem, no onResume, não tenho mais para onde ir. A nossa programação está morta aqui, porque só dentro do onCreate que a gente consegue fazer com que a tela splash volte para a próxima tela, execute a próxima tela. E aí o que fazer neste caso? Como resolver isso aqui? Olha só, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar este pedacinho de código, ok? E eu vou transformar esse código num método, para que eu possa chamar este método dentro do onCreate e também dentro do onResume, certo? Como é que a gente faz? Método
para criar um método a partir do código pronto, você marca, todo o código que você quer, tomando só cuidado para você não pegar parte que não deveria, né? Aqui a gente tem a chave abrindo e a chave fechando aqui dentro, ok? E aí você vai clicar com o botão direito e você vai vir aqui, ó, Refactor, a gente tem aqui Extract e aí a gente tem a opção Método, ok? Esse método vai ser o seguinte, ó, vou chamar de comutar tela, ok? E pronto. Agora eu tenho um método comutar tela e esse método eu posso chamar este método dentro do resume. Aqui, olha, no resume, ok? Olha só a diferença agora. Vou limpar aqui o log, vou mandar executar e você vai ver a diferença. Quando eu voltar para a tela Splash, depois que estiver no login, ele vai dar um tempinho e volta para a tela de login novamente, ok? Porque o finish foi removido, está comentado lá. Processando, ok, tela Splash, vai executar, vai comutar, ok? Vai mudar para a próxima tela, mudou para a próxima tela, ela está em um stop, ela continua lá. Agora eu vou voltar para a tela Splash, cliquei no botão, vamos lá, volta aqui, aí, um resume, ele vai processar, olha lá, processou e trocou de tela, entendeu? Né? Olha que interessante, né? Agora, se eu colocar o finish de volta, olha o que acontece, coloquei o finish, vou mandar executar, e aí a gente consegue observar que o onDestroy vai ser executado e eu não consigo mais voltar para a tela Splash a partir ali da tela de login. OnCreate, OnStart, OnResume, OnPause, vai trocar de tela, ok? Trocou de tela, destruiu. Se eu clicar em voltar, cliquei em voltar, aí, fechou a aplicação, ok? Então, você entendeu agora aqui a finalidade do ciclo de vida. Para cada método desse, onCreate, onStart, onResume, onPause, onStop e onDestroy, eu consigo implementar comportamentos para serem executados, ok? Por exemplo, onPause é muito comum quando você tem um projeto que trabalha com GPS, ele está em pause, mas eu continuo pegando as coordenadas GPS enquanto o aparelho está se movimentando, a pessoa está se movimentando, mas eu estou ali capturando as coordenadas GPS. Entendeu? Legal, né? Agora eu vou explicar para você um pouquinho mais sobre intent, como que a gente passa os dados de uma tela para outra. Acompanha comigo que também é muito interessante este novo conteúdo, essa nova habilidade que você vai aprender agora. Legal, pessoal. Agora, o que nós vamos fazer vai ser o seguinte. Eu vou pegar este objeto aqui, na verdade eu vou pegar os dados do objeto. Existem várias maneiras de transferir os dados de uma intent para outra, de uma activity para outra, ok? Só que eu vou fazer da maneira mais simples possível para que você possa já aplicar isso sem complicações. Tudo que você for fazer daqui para frente, se você criar algum aplicativo e começar a colocar em prática o que você está aprendendo, vai funcionar, ok? São conceitos e fundamentos primitivos muito básicos do desenvolvimento mobile. No decorrer das próximas aulas nós vamos nos aprofundar, vamos sofisticar. Fique tranquilo, tá bom? Legal. O que nós temos aqui? Né? Nós temos o onCreate e no onCreate a gente tem aqui um construtor que recebe um objeto do tipo bundle, ok? E o nome desse objeto é Saved Instance State, ou seja, qual é o estado de dados salvos dessa instância. Digamos que seria essa aí a tradução, ok? Algumas coisas não dá para você traduzir, né? Legal, beleza. Nós vamos usar esse recurso bundle para transferir dados para outra activity. Então o que a gente tem aqui, né? A gente tem no objeto usuário 7 nomes, 7 e-mail e 7 senha. Lá no evento que troca de tela, aqui na troca de tela, eu vou adicionar o seguinte. Eu vou adicionar aqui
tela login.putExtra e vou passar dois parâmetros. Eu vou passar primeiro qual é o nome do atributo que eu quero passar. Pode ser booleano, byte, char, short, int, long, float, double, string, e tem outros aqui, olha. Vamos lá, deixa eu colocar de novo ali. Vamos ver se ele vai trazer, olha lá. E tem outros tipos, né? Tem vários aqui, olha. Certo? Um monte, né? Um monte. Posso passar todos esses tipos de dados, ok? Ok, eu vou passar um tipo string. E qual vai ser o dado? Nome. É o nome do usuário lá no objeto. E agora eu vou passar o valor. Objeto.getNome. Assim eu passo o nome. Vou fazer a mesma coisa para e-mail e get e-mail. Eu vou fazer a mesma coisa para senha e aqui get senha. Ok? Só isso, pessoal. Adicionando na nossa intent, ou seja, a propriedade putExtra para a nossa intent, no objeto tela login, eu consigo passar parâmetros. Eu troco dados entre as intents. E na próxima tela, eu vou utilizar o que veio, né? O que veio da tela anterior, o que foi salvo na tela anterior, vou recuperar esse conteúdo e aí a gente vai apresentar lá no logcatzinho, do mesmo jeito que foi feito aqui. Você vai ver que isso é bem legal. Joia! Agora eu vou abrir, né, o nosso código-fonte da tela de login, ok? Nossa tela de login está aqui. O que a gente tem, né, na tela de login? Depois que a tela foi inicializada, que o layout foi montado, eu posso recuperar esses dados. Então, vamos declarar um objeto aqui. Usuário, objeto, ok? Objeto igual a new usuário, certo? Beleza, não tem nada para ele ainda. Agora eu vou recuperar os dados que vieram da outra intent. De que maneira, né? Se, eu vou utilizar uma estrutura if-else, ok? Se alguma coisa que foi verdadeira, eu executo um trechinho de código. Caso contrário, eu não vou fazer nada. Beleza, então vamos lá. O que tem que ser verdadeiro? Essa instância não pode ser nula. Eu tenho que ter salvo alguma coisa lá. Por exemplo, saved instance. Se for nulo, eu vou recuperar bundle, vou utilizar esse bundle, extras, é o conteúdo que está lá, ponto get intent, ponto get extras. Ok. E agora eu vou testar o seguinte. Veio alguma coisa, né? Veio alguma coisa nesse bundle, nesse objeto? Se ele for nulo, então objeto.setNome, nenhum nome. Eu vou colocar assim. E-mail, nenhum e-mail. E senha, nenhuma senha. Só para você ver, isso aqui tem um objetivo didático, tá, pessoal? Existem 1000 maneiras de fazer o que eu estou fazendo aqui, mas eu quero que você possa entender esse processo. E agora aqui, senha. Beleza. Caso contrário, existem dados. Então, objeto.setNome é igual. Eu vou pegar os dados, extra.getString, e qual é a string? Nome. Ok? Faça a mesma coisa para e-mail. Aqui eu vou setar e-mail, né? E faço a mesma coisa para senha. E aqui eu vou setar senha. Legal, né? E agora eu vou pegar aquele pedacinho de código do logcat que a gente tem aqui. Cadê este pedacinho de código aqui?
este aqui do primeiro objeto, vou pegar este pedacinho de código do logcat e eu vou colocar ele aqui dentro. Certo? Coloco ele aqui dentro. Nem precisa de else aqui, eu vou tirar, não tem necessidade. Beleza. E vamos testar. Quando eu executar este projeto, o que vai acontecer? A tela splash vai instanciar os objetos, vai atribuir valores, e na hora que o comutar tela for processado, eu passo esses valores para a próxima tela. Será que vai funcionar? Vamos rodar. Executando e monitorando aqui na nossa logcat. Cadê o logcat? Logcat está aqui. Vamos acompanhar aqui, né? O logcat, o nome dele é objeto, né? Objeto usuário. Pronto. Objeto usuário. Ele está na tela splash, ele vai mudar. Quando ele mudar, vai aparecer mais uma linhazinha aqui. Olha lá, apareceu. Ok? Eu vou, inclusive, para provar para você, aqui, olha, eu vou colocar tela login. Tela login, ok? Executa. Muito legal isso aqui, pessoal. Então você já consegue transferir dados de uma tela para outra. Imagine que você tem um formulário, né? A pessoa digitou alguma coisa e você quer aproveitar aquelas informações de uma outra tela. É possível. Vamos escrever aqui tela login. Tela login. Só vai mostrar o conteúdo lá da nossa tela de login. Está rodando aqui o projeto, carregando a nossa telinha. Em seguida, ele comuta. Tá vendo que o emulador começa a ficar pesado, né? Ele começa a ficar lento. Pronto, ok? E assim você aprendeu como transferir dados de uma tela para outra utilizando uma maneira muito simples, que é utilizando aqui o bundler, a classe bundler, ok? Este método getIntent, ele pega a intent anterior e pega tudo que veio nessa intent que está aqui salvo, né? Quando você constrói a nossa activity, eu passo esses dados. Ok, pessoal? Bem legal, né? Existem outras maneiras de fazer isso aqui. No decorrer do nosso treinamento, nós vamos implementar banco de dados, vamos implementar arquivos XML que vão salvar informações para nós e você vai se aperfeiçoar criando novas habilidades. Esta aula fica por aqui. Se você tiver qualquer dúvida, por favor, pergunte que vamos responder para você no menor tempo possível. Nossa equipe está aqui para te ajudar. Tudo de bom e até a próxima aula.